Mas e agora a gente adentra numa questão muito importante, que é o direito do eleitor. O que é que o eleitor pode, o que é que o eleitor não pode fazer nesse período eleitoral e também no dia aí das eleições. Então, uma importante entrevista com a comissão a comissão eleitoral da OAB aqui de Campina Grande. Berton Ribeiro gravou com o presidente e agora a gente escuta a entrevista completa. Há 3 meses do pleito eleitoral, né, desse ano, que é o que eles chamam, que a Justiça Eleitoral chama de eleições gerais. Né? A gente vai escolher o presidente, os governadores, os senadores e os deputados estaduais e federais. Nesses 6 meses, a gente entra naquela barreira de inúmeras proibições. Para vocês, na imprensa, para vocês que são blog, que trabalham. Hoje a imprensa maior, eu acredito que seja, tanto a imprensa quanto a campanha eleitoral, seja voltada para a internet. Né? E a gente tem 2 pilares, que é a internet e a inteligência artificial. É o que vai comandar e o que vai demandar nessas eleições de 2026. E a partir do dia 20 agora, a gente já começa mesmo a sonhar e a efetivar as eleições. A gente tinha período pré-eleitoral, os períodos de pré-campanha, de pré-candidatura, e a partir do dia 20 até o dia 5 de agosto é quando a campanha ela vai começar a ganhar forma a partir das convenções eleitorais. Né? Os partidos vão se reunir, vão fazer aquela festa da democracia que é das convenções, e dentro dessa situação das convenções serão escolhidos quem serão os candidatos a esses cargos das eleições gerais. Né? Falando um pouquinho sobre essas restrições, desde o último dia 4, quem acompanha alguns pré-candidatos, algumas pessoas que ocupam um cargo público e vão se candidatar, observou que eles fizeram algumas publicações informando que a partir daquele momento eles iam ter algumas restrições. Quais são essas restrições no momento? O que é que eles não podem publicar nas redes sociais? Até o dia 5 de agosto serão as convenções, e a partir do dia 6 é o período de registro de candidatura. Nesse período até o dia 6 a gente chama de pré-campanha. Permanece a mesma coisa de que eles vinham, né, desde do ano passado. Né? Algumas pessoas já são pré-candidatos naturais que exercem os cargos do legislativo. E dentro dessa situação, o que a Justiça Eleitoral proíbe é o pedido expresso de voto. A única coisa que pode constar ainda nas redes sociais, certo, é a divulgação de ações para quem e está tentando uma reeleição, no caso do presidente, do governador, dos senadores e os deputados que querem a recondução, né, porque a gente trata de reeleição quando a gente trata de cargos executivos, e a gente trata de recondução quando a gente trata de cargos legislativos. Então, para quem pleiteia a reeleição e para quem pleiteia a recondução, a gente preza pelo não pedido de voto. Né? Até porque quem já tem um mandato eletivo, ele tem uma superioridade para quem não tem. E dentro dessa superioridade, a Justiça Eleitoral ela tem um princípio da paridade de armas. Ela quer preservar aquele liame, aquela igualdade entre os candidatos. Então, eles podem divulgar ações que eles queiram fazer em caso de vitória, e quem tem mandato pode divulgar o que foi feito no mandato, sem pedido explícito de votos e sem aquelas mensagens subliminares. Vamos contar com Jober. Márcio é o melhor. Né? Então a gente tem que ter essa cautela dentro dessa situação. Além, por exemplo, principalmente de elementos que vinculem também a uma certa espécie de propaganda eleitoral antecipada. Fala um pouquinho pra gente sobre a diferença dessa pré-candidatura com essa propaganda eleitoral antecipada. A gente viu, inclusive, uma decisão nessa última semana em que o TSE pediu a remoção de algumas publicações, inclusive de alguns pré-candidatos, que faziam menção, por exemplo, a um foguete, algum elemento da campanha eleitoral em si. Fala pra gente um pouquinho a diferença desses dois termos. A gente teve 2 situações bem específicas mês passado, que a gente tinha as festividades juninas,
né? E a gente teve algumas situações em alguns municípios, tanto paraibanos quanto em outros, principalmente nordestinos, né, que o festejo junino é um festejo do Nordeste, em que o TSE teve que atuar, os TREs tiveram que atuar e o TSE teve que ser bem incisivo para que a máquina pública, os shows em si, não fossem utilizados para promoção pessoal. E tem situações específicas, por exemplo, como a cor da camisa, o número do candidato, o partido vinculado, tudo isso que consta numa postagem pode ser interpretada, principalmente quando a gente trata de cargo executivo, que é só um número, né? Eu não tenho nem como dizer um número, vou botar 00, né? Que geralmente não tem um candidato 00. Então a gente não pode utilizar, digamos assim, Verton 00, né? A gente não pode fazer uma vinculação. E fazer vinculação, como você disse, a um foguete, a uma nave espacial, a um crescimento, a uma cidade específica, né? Tudo isso pode ser enquadrado e configurado como uma propaganda eleitoral antecipada. Por que antecipada? Porque muito provavelmente a cor será aquela utilizada na pré-campanha, o objeto será aquele utilizado na pré-campanha e o número será vinculado ao utilizado na campanha, que é o número do partido ao qual o pré-candidato se filia. Então, tudo isso engloba um pedido, digamos assim, implícito, uma mensagem subliminar para o eleitor, e dentro dessa mensagem ainda tem aqueles jargões, né, que são utilizados. Estou com Jober, Jober é o melhor para Campina, né? Jober vai fazer a Paraíba crescer. Então tem um abismo, uma linha muito tênue entre o que é um elogio a Jober pré-candidato e o que é uma mensagem subliminar incutida para fazer o eleitor lembrar de Jober enquanto candidato no pleito eleitoral. Agora, para quem está nos acompanhando, o público em geral em si, o eleitor, nesse momento, ele não tem restrições nesse sentido, né? Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando, quem está assistindo essa entrevista, como é que funciona nesse momento para quem vai votar o uso dessas redes sociais, se a pessoa pode pedir voto para esses eleitores, para esses candidatos, esses pré-candidatos, na verdade, ou não. O pedido de voto, Verton, ele é expressamente proibido para quem quer que seja para o pré-candidato, seja para o eleitor, seja para o apoiador, né? Que a gente tem o eleitor e tem a figura do apoiador, que muitas vezes são, digamos assim, lideranças políticas, detentoras de mandato ou não, né? Então, o pedido de voto em si, ele é expressamente político. A gente só vai ter eleição a partir do dia 6 de agosto, que é quando se iniciam os registros de candidatura, e a partir do dia 16 de agosto, que é quando se inicia a propaganda eleitoral, né? A propaganda eleitoral de rua, como a gente chama, porque a mídia é um pouquinho mais na frente. Então, o que é que acontece? O pedido de voto ele é expressamente proibido para todo mundo, mas o eleitor ele pode trazer elogios numa postagem de um pré-candidato. Estou com o Verton é o meu pré-candidato, meu futuro deputado, meu futuro governador, meu futuro senador. Ele pode trazer esse elogio. Mas o que é proibido em si para o eleitor é o pedido de voto, assim como qualquer pessoa, porque a gente não tem eleições ainda, então eu não posso pedir um voto. Eu não tenho o registro da candidatura. Eu não sei quais os candidatos estão concorrendo. Então, para a justiça eleitoral e para o direito eleitoral em si, só existe a figura de candidato quando o candidato pede à justiça eleitoral que conceda a ele o direito de concorrer, né? O direito de ser sufragado, de ser votado. Então, aí eu posso pedir voto. E os elogios e as críticas, elas são permitidas. Mas a gente tem que ter uma observação em relação às críticas, que essas críticas elas não podem ultrapassar a figura de crítica ao pré-candidato. E muitas vezes, como a gente vê, eu acho que vocês da imprensa veem muito também, principalmente nos blogs ou quando vocês fazem algumas postagens, aquela crítica que ultrapassa a figura do candidato ou do pré-candidato e vai para a questão pessoal. Então, essa crítica ela é também estritamente vedada, né? A crítica ela tem que ser formulada no campo das ideias. Quando ela ultrapassa o campo das ideias, ela é rechaçada pela justiça eleitoral, sendo até possível a transformação em processo penal, né, com punições penais. Falando já nesse quesito, em relação ao descumprimento dessas medidas, né, que são impostas,
tanto na pré-candidatura, tanto para os eleitores, quais são as penalidades que tanto esses pré-candidatos como as pessoas em si, o eleitor, pode sofrer? Tudo isso que a gente falou, a gente tratou de propaganda eleitoral antecipada, né? Então, a propaganda eleitoral antecipada, ela é feita mediante provocação. O Ministério Público Eleitoral, como fiscal da lei, ele tem, digamos assim, a prerrogativa e a possibilidade de representar sozinho. Como a gente não tem coligação ainda, os partidos políticos, eles têm a capacidade também de representar. E essa representação, ela tem dois caminhos, certo? Existe a tutela antecipada, que é aquela liminar, né, para suspender a postagem ou a repostagem, mas o caminho correto é a multa, que tem uma variação de 5 a 30 mil reais, a retirada da propaganda, seja em qualquer meio, seja o outdoor, seja na rede social, seja a distribuição de um panfleto, de uma revista, enfim. E além da retirada, certo? Lá na frente, uma possível candidatura, se for reunido um universo de prova que demonstrem um abuso de poder político ou um abuso de poder econômico, essa propaganda antecipada pode ser transformada numa ação de investigação judicial eleitoral, as famosas AIGs, né, que a gente sempre vê no decorrer das eleições. E falando sobre eleições, redes sociais, esse ano veio muito forte a questão principalmente da inteligência artificial. Fala um pouquinho pra gente o que é que nesse ano especificamente essa inteligência artificial vem e quais são as regras impostas já diante desse cenário. A gente vem tratando de inteligência artificial, eu acho que desde as últimas eleições presidenciais, né, das últimas eleições gerais. E ao passo em que vem a evolução da inteligência artificial, vocês sabem que trabalham com a internet, vocês sabem que hoje a gente não tem uma limitação, né? O limite é até onde a nossa, digamos assim, o nosso intelectual e nosso poder criativo vai. E quando a gente trata de eleições, a gente tem um pessoal da mídia muito voltado para isso, o pessoal que estuda. Então, o TSE ele não proibiu o uso da inteligência artificial, ele disciplinou o uso. As postagens que tem inteligência artificial, que eu acho que eu não vou colocar 100%, mas eu acho que 99% das postagens hoje, elas trazem inteligência artificial, até porque as próprias redes sociais viabilizam, não precisa você nem contratar, elas já viabilizam o uso da própria rede social, e ela tem uma preocupação com as deepfakes, além das fake news, que já existe uma punição criminal em relação a isso, ela tem um trato especial hoje com as deepfakes. E o que é deepfake? Porque, por exemplo, a gente que trabalha, vocês que trabalham, a gente entende deepfake, mas o público em geral não entende que uma deepfake eu posso trazer Verton, com a voz de Verton, com a imagem de Verton, com o timbre de voz, trazendo digamos assim, eu vou usar o popular, esculhambando o Márcio Rangel. E para que a gente tenha acesso, para um homem médio tenha acesso àquilo ali, é muito complicado. A gente tem que ter uma perícia, tem que ter tudo. Então, a Justiça Eleitoral hoje ela tem uma colaboração das empresas que tratam de rede social, certo? Elas têm a autonomia agora de solicitar as informações aquelas empresas de rede social, e ela trouxe um ponto crucial nas representações eleitorais para o judiciário em si, para nós advogados que trabalhamos, que é quem produziu a matéria ou quem produziu a propaganda é quem tem o ônus da prova. Então aquele pessoal é que vai ter que provar que aquilo ali não é uma inteligência artificial, que aquilo ali não é um deepfake, que aquela mensagem mandada por Márcio ou por Verton não é uma mensagem falsa, realmente foi Verton que falou ou realmente foi Márcio que falou. A gente tem casos aplicados ao direito norte-americano de um vídeo de Barack Obama, né, que foi realmente comprovado que Barack Obama não disse aquelas palavras, né, é um vídeo muito famoso, e que foi comprovado que era um social media, um influenciador, que fez aquele vídeo utilizando a imagem e ficou perfeito. Então isso seria uma deepfake e compete a nós, que fizemos a matéria ou que fizemos a propaganda na rede social e que publicamos, comprovar. Então eu acuso
eu vou lá e digo que Verton e Márcio estão utilizando uma deepfake, uma rede social, com a imagem de Jober, e vai caber a Márcio dizer que Jober não deu aquela entrevista e que Jober não fez aquela matéria. Entendeu? Isso é um ponto inovador e que eu acredito que devo utilizar. Pra gente já finalizar essa entrevista, fala um pouquinho pra gente agora, pro pessoal ficar atento, quais são as próximas datas importantes nesse processo todo eleitoral. Para o eleitor que veste a camisa, que adora, que acabou a Copa do Mundo, pra gente, né, para o Brasil, e agora a gente vai tratar da eleição, é um ano bem complexo, né, bem ativo. A partir do dia 16 se inicia as propagandas eleitorais. Né? E eu acredito que a partir do dia 20 de agosto, salvo engano, é porque são muitas datas, a gente inicia a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Para os partidos políticos e para os candidatos, a partir do dia 20 de julho até o dia 5, a gente tem as convenções partidárias, né? Onde vocês vão ter a correria para cobrir todas as convenções que, por uma questão de estratégia política, geralmente fica para o dia 5 de agosto, o último dia. Existe um prazo interno, a gente chama um prazo interno que é um prazo partidário para os diretórios, que é 24 horas após o dia 5, eles têm que informar a Justiça Eleitoral quais os candidatos foram escolhidos, porque caminha junto o registro de candidatura individual com o DRAP. Esse DRAP é a informação, é o envio da ata das convenções à Justiça Eleitoral. E o candidato que pede o registro eleitoral, que vai do dia 6 ao dia 15 de agosto, ele tem que estar lá constando como escolhido na convenção partidária. Se um cai, o outro cai. Se o DRAP está irregular, todas as candidaturas estão irregular. Porém, se a candidatura de Verton está irregular, ela pode ser substituída naquele DRAP. Certo? Esses são os principais prazos. Passando esse prazo, a gente vem dia 16, a propaganda eleitoral em si, internet, distribuição de panfletos, caminhadas, passeatas, carreatas, e após isso, até o dia 1º de agosto, 1º de outubro, a permissão em relação a essas propagandas.